Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Primeira edição dessa segunda-feira, tá entrando atrasada, né? Peço desculpas aí pelo atraso, mas desejo para você aí uma ótima semana, né? Que essa semana seja muito abençoada, você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre Carol Pfeiffer, né? Que é o assunto do momento. A investidora que está aí conversando com a diretoria do Vasco da Gama. Tudo começou numa brincadeira de rede social, mas a coisa evoluiu e cada vez mais parece que o assunto está ficando sério. Inclusive, a própria disse que essa semana vai vir ao Rio de Janeiro e vai se reunir com a diretoria do Vasco em São Januário. Então, após a vinheta a gente fala sobre isso. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixa o like, se inscreva e depois da vinheta eu te conto tudo sobre essa situação aí de Carol Pfeiffer. Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e não se fala em outra coisa nas redes sociais dos vascaínos, né? Carol Pfeiffer, bilionária, investidora, participante do programa Shark Tank, né? Bastante conhecida e renomada no mercado financeiro, começou a conversar com o Vasco da Gama. O que tinha começado como uma brincadeira, né, acabou virando coisa séria e a própria mesmo já confirmou o interesse que tem em ajudar o Vasco e também a própria disse que está em conversas com pessoas da diretoria do Vasco e nessa semana, né, na quinta ou na sexta-feira, ela virá ao Rio de Janeiro para se reunir com o Vasco da Gama. Ela já conversou algumas coisas por telefone com a diretoria e agora, né, ela vai aproveitar que já vai estar no Rio de Janeiro no final de semana, né, na quinta ou na sexta-feira, e vai ao Vasco para saber um pouco mais da situação. Será que as coisas vão caminhar? Será que vai sair coisa boa daí? Enfim, como eu disse, eu sou sempre reticente, né, mas parece que as coisas estão esquentando. Eu vou colocar aqui a própria Carol Pfeiffer explicando toda a situação, explicando o que ela disse, o que ela conversou com a diretoria do Vasco, falando que vai vir a São Januário para se reunir com a diretoria, enfim. Acho que não tem ninguém melhor para falar sobre essa situação do que a própria, né? Então, vou colocar aqui para você entender tudinho. Confira. Eu queria deixar muito claro que eu não tenho nenhum interesse de ficar vendendo nada e de me aproveitar da situação aqui, tá? Entendo que isso é uma contrapartida inteligente para a gente fazer para as empresas, conheço muitas empresas, então isso, no momento certo, é algo que a gente precisa utilizar. Então, no momento certo, né, e isso me deu outro insight, tem várias coisas que podem ser feitas aí para colaborar com essa transição, com essa transformação do clube, com a entrada de capital e etc. Realmente, tá? O fato do torcedor ele ser muito fiel, ele ser muito comprometido, isso colabora muito, isso é muito legal de ver. Também queria reforçar aqui, né, pessoal, que não adianta massacrar ou bater de frente com a diretoria atual, sempre é um desafio para qualquer pessoa assumir um lugar onde tem um monte de dívidas, onde a gestão não foi bem feita, não é uma vez, né? Por muito tempo isso foi se arrastando, então cuidado, né, com os comentários, etc, porque exige muita coragem você liderar algo que tá bem conturbado, tá? Não tô colocando panos quentes, não tô aqui para defender A nem B, mesmo porque eu ainda tô nesse processo de entender todo esse movimento, mas é importante também de dizer que bater de frente, ou brigar ou xingar não vai resolver. E sim, o Casemiro me passou um telefone, foi na verdade um telefone, eu liguei para essa pessoa, eu tô esperando ela me responder aqui se teve alguma atualização, e daí eu já falo com quem eu conversei, etc, porque eu sei que tem uma proposta na mesa, eu sei que tem instituição séria por trás, que realmente está disposta a ajudar, então tenho que entender o que está travado, tá? Então tô disposta, continuo disposta a escutar todas as partes e de entender como eu posso colaborar nisso tudo, já que vocês me pediram aqui. De novo, reforço, não torço pro Vasco, eu sou palmeirense, mas eu acho que, né, é prudente eu entender a situação e ver se posso colaborar e como posso colaborar. Eu imagino que sim, eu acho que até com a própria força dos torcedores a gente consegue levantar, sim, dinheiro, fazer uma gestão e cobrar essa gestão. Acho que esse também é um ponto, tá? Eu vou pôr uma caixinha de perguntas aqui, eu preciso conversar com as principais lideranças dos torcedores. Então mandem essas pessoas entrarem em contato comigo aqui.
E por que eu preciso conversar com essas pessoas? Porque tem dois movimentos que vão acontecer, obviamente. Um é de se aceita essa proposta, dessa, né, tipo, de toda a diretoria ali do Vasco estar aberta a algumas mudanças e algumas coisas ali que ainda não posso abrir para vocês. E dois, eu acho que sim, a gente se organizar melhor aqui. Eu vejo que vocês são muito unidos, então eu imagino que devam ter alguns grupos, algumas lideranças, que a gente possa fazer algumas ações aqui em conjunto com os torcedores, para que essas medidas sejam aprovadas e que também o Vasco entenda, né, toda a diretoria do Vasco entenda que os torcedores vão apoiar esse movimento, essas tomadas de decisões difíceis que precisam ser feitas, e também, obviamente, envolver mais as empresas e a gente trazer uma nova receita para o clube aí, para que as coisas possam melhorar o mais rápido possível, né? Então, eu preciso saber essas lideranças aqui. Seguinte, cheguei em Sorocaba, Sorolines, e alguns pontos importantíssimos, tá? Primeiro, tá saindo muitas notícias em várias mídias, etc. Eu não dei entrevista para ninguém, tá? Então, eu ainda tô tentando entender a situação do clube. Então, eu ainda não falei com nenhum jornalista e etc. As pessoas estão pegando as informações aqui nos meus stories e colocando como matéria, tá? E isso, assim, se sai distorcido, pode prejudicar aí qualquer movimento junto ao clube, né? Então, uma das coisas que eu tô aqui tomando muito cuidado é na seriedade dos fatos, de realmente ter reuniões, falar com as pessoas certas e etc. E mostrar aí que eu tô querendo colaborar, não tô querendo causar, não tô querendo atacar ninguém. Então, é muito importante que a gente mantenha a seriedade dos fatos aqui, tá? Eu acho que é importantíssimo isso nesse momento. Bom, e vamos lá, alguns pontos importantes, tá? O Casemiro me passou o telefone do Vitor Roma, eu falei com ele foi, assim, muito bacana no papo com ele. Eu deixei muito claro que, né, tudo que aconteceu, como eu compartilhei aqui com vocês, e que eu estava disposta a ajudar, e que eu me informei que existia uma proposta, a proposta não é minha, tá? Então existe uma proposta que pode colaborar aí com o Vasco. Mas, claro que toda proposta tem seus prós e contras, ou seja, tem alguns desafios e que a torcida precisaria, obviamente, também apoiar a diretoria, o presidente, porque vai ser uma barra e etc. E recuperar um time e nessas condições financeiras não é nada fácil para ninguém, né? Então tem que ter estômago, tanto da diretoria quanto também dos torcedores, muita paciência, mas que eu sabia que existia e pedi para ele checar, tá? E vou continuar falando. E daí é o seguinte, né? Essa proposta ela vem de pessoas sérias, então que entendem a importância do clube, que entendem a paixão do torcedor e tudo mais, e obviamente que ninguém quer que o clube quebre, não é do interesse de nenhum brasileiro que essa situação aconteça, né? Com uma história aí tão importante para o nosso país e com uma paixão tão grande de tantas pessoas, né? Então, eu acho que assim, é um ponto bem importante de ser dito, que apesar de ser, né, trabalhoso, etc., sim, para tudo tem solução. Né? Pode ser um pouquinho mais chata, um pouquinho mais complicado, mas para tudo tem solução. O Vitor me garantiu que tem uma reunião amanhã 4 horas da tarde, ou seja, às 16 horas de diretoria. Ele vai levar esse assunto e vai me dar depois um feedback de que pé que tá, por que travou, se tá andando, se não tá, então que pé que tá essa história, tá? E daí, obviamente, eu tô aqui à disposição pra gente retomar aí, ou quer dizer, não eu, né, porque a proposta não é minha, mas colaborar com a retomada dessas conversas. E por fim, eu estarei no Rio de Janeiro, quinta e sexta, né? Na quinta-feira eu dou uma palestra sobre empreendedorismo feminino no Banco do Brasil. Estarei no Copacabana Palace. Eu quero ver se eu faço uma reunião amanhã com as lideranças, por isso que eu abri as caixinhas de pergunta para entender aqui mais sobre os torcedores, sobre os hábitos de vocês, inclusive quais são as empresas parceiras que a gente pode trazer. Se essa proposta, se essa negociação ela caminhar, a gente precisa também de algumas iniciativas aí que envolvam grandes patrocinadores, grandes apoiadores, etc. Um jeito bem inteligente da gente fazer isso é conhecendo melhor o consumo do torcedor para ver como que a gente pode trazer um custo-benefício aí também para as empresas, né? Toda empresa vai querer ter um payback de tudo que ela colocar de dinheiro. E na quinta e na sexta eu já falei aí também com o Vasco e eu vou visitar o Vasco. Não sei ainda se na quinta ou na sexta, estou vendo minha agenda, mas vou almoçar lá, vou conhecer o time, etc. O Vitor falou que vai me apresentar o presidente. Então, essa semana vai ser bem agitada.
Pessoal, e é isso, tá? Então, dando todos os esclarecimentos, me mobilizei, falei com muita gente, conversei com o Casimiro, falei com o Lucas, falei com muita gente aí, e com o Vitor, e todo mundo super aberto, né, a ajudar, a colaborar, vocês todos aqui, que estão bombando as minhas redes sociais, e tô me comprometendo aqui a dar o meu melhor e fazer todas as conexões que eu puder para que as coisas andem, aconteçam e envolver também as empresas. Inclusive, segurem a onda aí da Black Friday. Vamos ver se eu consigo já para Black Friday trazer algumas empresas parceiras. Eu sei que muitos de vocês vão consumir em algumas marcas. O que a gente consegue fazer, alguns movimentos que a gente consegue fazer para trazer mais receita também para o clube. Beleza? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e é isso. Nunca desista de nada aqui. Vamos, Brasil! Então é isso, meu amigo. E aí, será que vai sair alguma coisa daí? Será que dessa vez vai? Será que dessa vez não vai ser só mais uma ilusão? Porque o torcedor também do Vasco, coitado, a gente acaba se iludindo, criando expectativas e depois as coisas não acontecem. Dessa vez eu não estou nem criando expectativa, né? Estou aqui, estou acompanhando, não sei o quê. Torcendo, é claro, né, para que saia alguma coisa positiva, mas a Carol Pfeiffer realmente parece disposta a ajudar o Vasco da Gama. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Tamo junto, vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!